Olá, irmãos. Nas últimas semanas nós vimos uma cena chocante, que marcou o mundo e que tem trazido grandes repercussões, manifestações em vários lugares do planeta. Nós vimos a morte cruel de George Floyd, um cidadão americano, segundo a Christianity Today, um irmão nosso na fé, um crente operoso na obra do Senhor. Ele foi cruelmente morto por um policial que se ajoelhou em cima dele, do seu pescoço, impedindo ele de respirar, e ele morreu ali asfixiado. Uma cena terrível, uma crueldade muito grande, e isso explodiu uma grande revolta nos Estados Unidos e tem espalhado em várias regiões. E essa indignação por esse ato, por tratamentos injustos que se repetem e se acumulam, deve provocar também a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo a pensarmos nessa questão, na questão racial. E a Bíblia fala muito sobre isso. A gente vê logo no início, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27, na criação, e Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou. E é aí que nós vemos o valor, a dignidade do homem, criado à imagem de Deus. O homem já recebeu esse valor e a sua dignidade desde a criação. Mas nós notamos logo 2 capítulos depois, no 3º capítulo, a queda. Como que a queda afetou toda a criação. Como que o pecado trouxe mazelas terríveis para a humanidade. Como que o pecado perverteu a humanidade e o homem. E nós vemos lá grandes problemas raciais surgindo e explodindo até os nossos dias. Mas o relato bíblico não para por aí. Não para só para apontar a grande depravação na humanidade por causa da queda. E um exemplo que a gente pode constatar essa depravação é o racismo. A gente percebe no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo uma obra maravilhosa que ele fez, operando, restaurando e reconciliando consigo mesmo a humanidade. E eu quero mostrar para vocês agora 2 textos belíssimos e importantes sobre isso. O primeiro, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meus irmãos, essa é a obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nós e a sua vida levou o nosso pecado, a nossa condenação, e a sua vida excelente de obediência a Deus e justiça, todo esse crédito de justiça foi transferido a mim e a você. Todos aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. O outro texto que eu quero ler com vocês está em Colossenses, capítulo 3, versículos 9 a 11. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Meus queridos, a Bíblia é muito clara em mostrar que a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela leva a gente para uma nova vida, para um novo comportamento, para uma nova forma de olhar para o mundo e de viver, em unidade com o Criador e em unidade com o nosso próximo, onde não há mais espaço para acepção de pessoas, onde nós somos conclamados a amar o próximo. A reforma é tanto individual, interna na nossa vida, na forma com que vivemos, olhamos para o mundo,
As motivações do nosso coração precisam ser transformadas, os nossos hábitos, o pecado precisa ser abandonado. E essa obra também não é apenas interna e comportamental, mas ela tem a ver também com os nossos relacionamentos, com o próximo, com o outro, com aquele que está ao meu lado. Não só em casa, não só na igreja, mas em todos os lugares, na sociedade. Mas eu quero focar um pouco agora sobre o nosso relacionamento na igreja. O livro de Efésios nos traz duas imagens impressionantes. A primeira é de um muro ruindo, um muro vindo abaixo. E lá em Efésios capítulo 3, versículo 14, esse muro vem abaixo por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que reconciliou povos e pessoas que não tinham comunhão por questões raciais, por disputas. Deus juntou em Cristo judeus e gentios. Essa era uma tensão muito forte na igreja do primeiro século. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que em Cristo esse muro de inimizade ele é desmoronado, ele é destruído, porque não há mais espaço para ele existir. Uma outra imagem muito bonita que nós vemos também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, é a imagem de um corpo unido e bem ajustado. Cada crente que é resgatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo é unido a esse corpo e ele tem uma tarefa nesse corpo, ele tem uma ação, ele tem um dom, uma vocação a ser desenvolvida e desempenhada para o bem de todo o corpo, de toda a comunidade. E nessa reunião, não é apenas uma família que está ali representada. Não são apenas pessoas de uma cidade, de uma nação, de uma classe social, de um grupo racial, nada disso. São os povos mais diversos possíveis. Pessoas mais diversas possíveis sendo juntadas em Cristo, em amor, para servir, para amar. E isso, meus irmãos, nos mostra que a igreja, o povo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve ser, antes de tudo para o mundo, um modelo de uma nova sociedade. Uma nova sociedade que está fundamentada em Cristo Jesus, na obra que ele está fazendo em nós e como isso se manifesta nos nossos relacionamentos, na forma como nós nos preocupamos uns com os outros, nós nos amamos e servimos uns aos outros, sem diferenciar as pessoas por qualquer que seja o motivo. Essa imagem é fantástica. E o mundo precisa dessa imagem. E eu quero dar um testemunho aqui para vocês, muito bonito que eu vi. O Ivo, meu cunhado, ele é casado com a Ana há poucos meses. E a primeira vez que a Ana veio ao Brasil, ela é alemã, a primeira vez que ela veio ao Brasil, todo mundo na família fica ansioso, né? O que ela vai achar do Brasil, o que ela vai achar da família, e cada experiência, a comida, cada coisa nós perguntávamos para ela, né? O que você achou, você gostou, é interessante? E era a primeira reação dela com a nossa cultura. E não foi diferente quando ela foi pela primeira vez na IPV, no culto na IPV. E assim que nós voltamos e retornamos para casa, a gente perguntou para ela, e aí, o que você achou da igreja, da nossa igreja? Qual que é a impressão que você teve dela? E nós imaginávamos que ela fosse comentar alguma coisa sobre a mensagem, sobre o louvor, alguma coisa desse tipo. E algo positivo que marcou muito ela, no primeiro culto que ela participou conosco, foi algo que eu nunca mais vou esquecer. Ela falou assim, nossa, eu fiquei impressionada do palete de cores na comunidade, na igreja. Pessoas de tudo quanto é jeito, servindo, cantando, tocando, falando, orando, servindo de todas as formas possíveis. Isso deixou ela emocionada. Ela desconhecia essa realidade e essa experiência. Olha que bonito. A gente nem estava percebendo isso, e isso era um testemunho maravilhoso. Mas a gente pode melhorar muito mais. E a igreja é um lugar onde racismo não deve nem ser mencionado entre nós.
Não porque é um assunto proibido na igreja, não podemos falar desse tema. Não! É porque ele é incompatível com a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. É verdade que vários racistas chegam ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles não podem permanecer dessa forma. Eles precisam ser transformados pelo poder do Espírito Santo, essa obra regeneradora do nosso Deus, que traz amor e afeição por todas as pessoas, de todos os tipos, sem distinção, por motivo qualquer que seja. Essa é a convocação, esse é o chamado. Sejamos modelo de amor, de companheirismo, de caminhada, de serviço, de relacionamento sincero, uns com os outros. Sejamos esse modelo que o mundo precisa. A igreja pode ser isso. A IPV deve ser isso. E eu quero finalizar com uma cena muito linda. E a eternidade, olhar para ela, pode nos ajudar a viver muito melhor aqui nessa terra. Olha que cena linda que o apóstolo João teve do que nós vamos viver lá no céu. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10. Essa é a visão que o nosso Senhor Jesus concede ao apóstolo João do que nos aguarda por toda a eternidade. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Uma comunhão linda, um coral lindo de pessoas de todas as eras, de todos os locais, de todas as línguas, culturas, um palete de cores maravilhoso, tudo diante do Senhor, em comunhão, adorando, louvando e celebrando a tão grande salvação que Ele conquistou para nós. Que o Senhor nos abençoe. Uma ótima semana para vocês, meus irmãos.